Muito bem, nação, e a informação é o seguinte: o Flamengo está em busca de um novo técnico. Sabemos que o Vitor Pereira recém foi demitido e os nomes estão sendo cogitados nesse momento. Jorge Jesus, o Flamengo vai fazer uma proposta milionária para tentar repatriar o técnico para o Flamengo. Caso essa proposta seja recusada, o segundo nome será Sampaoli e Galhardo. São os nomes que estão sendo cogitados no Flamengo. E eu gostaria que você, torcedor, fizesse junto comigo aqui um movimento na internet do seguinte: você quer Jorge Jesus de volta no Flamengo? Então deixa o like no vídeo e vai nos comentários e escreva: eu quero Jorge Jesus. Ou escreva qual técnico você quer que o Flamengo venha contratar. Não seja imparcial, participe, para que a gente possa saber qual é o técnico que a torcida do Flamengo está clamando, para que a diretoria do Flamengo veja que nós também temos voz no Flamengo. Tá certo, nação? Então vai lá, escreva rapidinho antes da gente começar o vídeo. Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. De ser essa história, pô, é um cara que a torcida quer, a torcida acha que não é só isso assim para tirar o peso das costas da diretoria, é também isso. Por que o torcedor gosta? Porque o torcedor tem esperança de que, se ele vier, a coisa possa voltar a funcionar e ser um time vitorioso. Ninguém gosta do cara à toa, né? Gosta pelo que ele fez e sobre a possibilidade do que ele pode vir a fazer. Tenho dúvidas se ele vai conseguir, mas isso a gente só saberia se ele viesse. Mas é o que mais conhece a turma toda ali. Aí é o seguinte: eu gastei 37, eu vou pagar mais 20 ali, 57, mas se eu ganhar uma competição, eu ganho 50 milhões de prêmio. Uma. E se ficar do jeito que tá bagunçado aí, não ganho nada, perco. Então, assim, quanto vai me custar todo esse barulho aqui? 50 milhões. Pô, a Copa do Brasil dá quanto de prêmio? Mais de 50. O brasileiro. A Libertadores. Sai lá, o time tem 1 bilhão. Tem, então. Põe tudo isso na pontinha do lápis e fala: vamos trazer o cara. Agora, não sei se ele quer também, né? Ele não se manifestou ainda, é isso, né? A gente não viu Jesus se manifestar, a gente viu Apesar da Páscoa aí, a gente não viu Jesus se manifestar. Jesus não se manifestou no domingo de Páscoa. A gente viu uma reportagem hoje do Jornal Record, em Portugal, que falava que a negociação era difícil por questão de valores, né? Isso é informação da Europa, mas o Jesus em si, ele não falou nada. Isso. Se o Flamengo está disposto a pagar a multa de Djalma para ele vir, eu não acho que tem que esperar, tá? 31 de maio é metade do ano, e metade do ano o Flamengo não pode esperar por ninguém. Porque senão você coloca num lugar que parece que a pessoa física é maior do que a instituição, e aí eu já acho que não pode ser. Mas se o Flamengo está disposto a pagar a multa, tá na mão dele. É só ele querer. Do Jesus, né, no caso. Exatamente. Eu acho o seguinte: o Flamengo, em relação a dinheiro, ninguém vai reclamar. Porque já perdeu tanto com os treinadores que passaram. O Jesus, sem dúvida alguma, foi o único que essa diretoria não demitiu, né? Ele saiu porque ele quis. Então, assim, como o Pascoal falou, para ser o para-raio da diretoria... Do Landim, que não foi nem só a questão da saída. Foi quando ele volta ao Brasil e grava um vídeo diante de numa social ali, na casa de um ex-presidente, né, do Flamengo. Aquilo com o Paulo Sousa empregado, a maneira como ele se colocou, o Landim ficou chateado. Mas seria a única pessoa dentro da cúpula que ainda não teria abraçado essa volta. E tem o lado financeiro, né, que assim, é um treinador caro, tem a multa, mas eu acho que nesse aspecto nem diretoria, nem torcedor do Flamengo vai se preocupar, porque, assim, se a gente for observar, o Flamengo, ele deu certo, né? Deu certo que eu digo conquistas, né? Com exceção ganhou com o Rogério, mas tudo com treinadores que eles não queriam de verdade. Eles tiveram que buscar. Os que eles queriam, todos, o único que deu certo foi o Jesus. Então, num momento conturbado, meio de campeonato, eu acho até que a chance do Jesus é grande. Eu já falei, eu não optaria por isso, mas eu acho que se pagar a cláusula tem grande possibilidade. Eu tenho um outro nome, que eu acho que o Flamengo tem a obrigação de tentar. Está empregado ou desempregado? Está desempregado por vontade própria e tem projetos de ir para a Europa. Mas o Tite também já falou que não pega nenhum time no Brasil. O Jesus está empregado na Europa. Então, por que não conversar com o Galhardo?
Já gastou tanto, já deu tanto tiro errado. O Galhardo é um cara que tem experiência de Libertadores, que conhece a América do Sul, que embora nunca tenha trabalhado no Brasil, sabe o que é Flamengo. Vai ser caro? Duvido que algum outro treinador que vem agora seja barato. Eu acho que uma ligadinha pro Galhardo não faria mal para ninguém. Galhardo é ótimo treinador. Bom nome. Tantos anos, ele passou o que? Foram 5 ou 6 temporadas agora. 6 temporadas 6 temporadas agora no River Plate. E ele saiu com o River Plate, que estava numa fase ruim de dinheiro, revelou os jogadores, botou os jogadores da casa para jogar, revelou muitos jogadores, melhorou o nível, né, econômico do clube, melhorou o clube, tanto que o River fez um estádio novo, do jeito que fez, a maravilha que é o Campo Novo do River, se deve muito ao que fez Muñeco Gallardo, né? Então, ele é ótimo técnico, mas aí entra uma segunda parte que eu queria apontar para vocês. O Gallardo não sabe o que é sair daqui e jogar em Fortaleza. Ele não sabe quanto tempo vai durar de avião daqui até lá. Ele não sabe que vai pegar um avião no Rio de Janeiro e vai ter que jogar lá em Porto Alegre. Ele vai jogar... claro que ele sabe que no sul faz frio, porque é a mesma coisa que na Argentina, e no norte faz calor, é a mesma coisa que na Argentina. Só que é muita distância. Ele não vai... Na Argentina ele não tinha 8 jogos por mês, 9 jogos por mês com o time. Então, aí é a questão da adaptação dele, do modelo de jogo dele. O Abel Ferreira fez muito bem isso, né? Reclama todo dia, toda entrevista ele reclama. Mas também não tirou os times, só tirou agora na Bolívia que ele botou o time em reserva. Mas é duro para ele botar um time em reserva. Não, a Libertadores o Gallardo já conhece bem essas viagens, esses buracos que tem que ir, esses perrengues todos para jogar na Colômbia, na Venezuela. Sabe o que é estadinho de Libertadores, isso ele já sabe. Isso ele sabe. E vai ver no Campeonato Brasileiro, ele vai sentir o cheiro da brilhantina. Que não é brincadeira. Campeonato Brasileiro não é mole não para jogar. Copa do Brasil também não é mole não para jogar. Então, esse é um entendimento que ele precisa ter. Tem razão. O Abel fala assim, não, porque não é possível, são 8 jogos por mês, não sei o quê. Aí ele vai botar o time dele para jogar. Claro que ele vai tirar 2. Depois, no meio com 15 minutos do segundo tempo, ele tira o Dudu, tira o Veiga. Todo jogo é a mesma coisa. Mas o problema é o seguinte, Pascoal. O Gallardo é um excelente treinador. Muito bom. Mas ele é um excelente treinador a partir do momento que ele treina a equipe. Sim, né? Tático. Quando, Dani, que vai poder treinar uma semana? Em julho. Muito tático. Como é que é o futebol brasileiro? E se não tiver resultado até julho. Porque se o cara que não conhece o clube... já está eliminado da Libertadores. Então, não conhece o clube. Os jogadores, é lógico que ele é um cara que está informado, mas é diferente, não está aqui no convívio do Brasil. Vai chegar jogo em cima de jogo, não vai conseguir colocar sua tática. Não vai. Não é o nome Gallardo. O nome Gallardo, beleza, mas... é com treinamento, é com treinador tempo. É muito bom. Não é de um dia para a noite que ele vai chegar e vai consertar o time. Sampaoli e JJ já sabem, já conhecem isso. Melhor. Porque já mas o time o Sampaoli também não conhece. Não, mas a vivência do futebol Mas já trabalhou aqui 2 anos. Ele vê os caras, ele vai conhecer os caras. Recentemente ele esteve no Atlético Mineiro. Então, ele vai ver, ele sabe quem é quem. Então, mas aí, de jogar contra por jogar contra, eu sou mais olhar para o Gallardo. Bom, o Gallardo é muito bom taticamente. Ótimo treinador. Enxerga muito bem o jogo. Ele não saiu do River Plate porque o River Plate o mandou embora. Sim. Ele saiu por uma opção de fazer um ano sabático para tentar chegar no futebol europeu. Ele não saiu porque o River... Pelo contrário, o presidente do River queria que ele ficasse lá. Até quando ele falou que não queria ser mais treinador, ele falou, não, você fica em outro lugar aqui, mas você vai ficar aqui. Não, eu não quero mais. Foi difícil para ele se despedir, porque é difícil. Ele começou a carreira dele no River como jogador, voltou como treinador e foi esse brilhante técnico na equipe do River Plate. Eu gosto da ideia do Gallardo, pelas ideias táticas dele, pelo formato de jogo dele, que se assemelha muito ao futebol brasileiro, que é o futebol da Argentina. Sim. O futebol que é bem jogado, um futebol refinado, futebol de velocidade pelo lado do campo, que a bola chega com muita qualidade no centroavante, e ele revelou centroavante, que só lá ele revelou 2 que foram vendidos para a Europa de maneira fantástica. Então, e o do Flamengo ele conhece bem, quando ele chegar, se fosse ele chegando ali...
olhar pro Gabigol assim e falar, meu filho, você me ferrou, hein? Você me derrubou, garoto. Dois gols em um. Mas ele vai falar, que bom que você tá do meu lado agora, hein? A favor é melhor, meia dúzia hein? de jogador aí que ele conhece pelo nome e não vai esquecer nunca depois daquela final. Vale a ligadinha, presidente? Não, a ideia eu é acho boa. que a ideia é ótima, mas assim, eu não sei como é que tá a conversa o com objetivo Jesus dele é ir pra e Europa, com o né? time. Mas sem dúvida, é um nome eu acho bastante interessante, sim. Ainda mais que o Flamengo vem nessa sequência que diz o Djalma só lá de fora, lá de fora, lá de fora, é mais um, mas não é mais qualquer um. É um cara muito bom. Um cara... vou te contar. Ele tem um nome tão forte que ele pode ser até, apesar da coisa da Argentina e tal, pensado até para a seleção brasileira. Entendeu? Ele é um cara, se a seleção continuar querendo só um cara lá de fora e foi lá, não deu esse, não deu a Celana, até o Galhardo pode ser pensado, se for para ser um cara de fora. Então, assim, ele é fortíssimo, sem dúvida alguma. Eu fico pensando no até chegar o treinador, né? E você não quis pôr ali, né, naquela enquete. Você, o Fabrício Bósio, nosso editor-chefe, não ele pôs. que manda aqui. Não pôs o Galhardo na lista. Tem Dorival, tem Tite, tem não sei o que e tal. E não colocaram o Galhardo. É que o Galhardo... Só pra gente sentir a pressão, assim, se a torcedor chegou aqui na minha dele. cabeça agora, que eu acho que poderia ser A ideia é boa, eu gosto das ideias dele de jogo, eu acho que ele é um treinador que enxerga bem a partida. Ele muda o jogo durante a partida, ele consegue movimentações interessantes. Aqui teve um jogo do Palmeiras contra o River Plate, que o Abel Ferreira ganhou com a entrada de mais um lateral, né? Quando ele trouxe o Gabriel Menino para a lateral direita e passou o Rocha para zagueiro, né? Aí ele foi 3 zagueiros, aí foi o jogo lá contra o River, lá na Argentina. Aí o Palmeiras ganhou o jogo tranquilo, porque o Abel ele tem mudou... grandes derrotas pro futebol brasileiro também, não, né? aí mudou. Mas ele veio no Allianz e ganhou. E não fosse o VAR naquele dia, dois gols não sabe onde ele vai estar chegando. Ele é muito bom técnico. É, sim, lógico. Ele é muito bom técnico. Você que deu a ideia? Não dei ideia, porque eu não... Ligou pra alguém, Dani? Me surgiu o nome à cabeça, porque eu acho um excelente treinador. Você que tá e acho que ele sabe isso? o que é Libertadores. Boa ideia. E entende o que é o futebol sul-americano. Tem que ver se vai abrir mão da questão dele próprio, de repente não ir no projeto Europa que ele tem, que a janela é meio do ano, para assumir esse Flamengo. Porque também não adianta chegar treinador agora para em julho falar, tô indo, muito obrigada. E antes de julho, eu acho que tem uma outra questão aí para ser pensada. Tá tentando negociar, tá tentando ver nome, não acho que tem que esperar Jesus, mas tem Copa do Brasil e é amanhã, Djalminha. E é com o Mário Jorge, né? Não é daqui a pouco, não. Sub-20. E aí, o Mário Jorge nessa fogueira agora faz o que com esse Flamengo? Pergunta pros caras quem ele tem essa pergunta é muito boa, mas uma coisa eu acho que eu tenho plena certeza, vai voltar ao esquema que jogava. Sem o Arrascaeta? Não, acabar com os 3 zagueiros. Sim. Eu acho que isso... acho que é a primeira coisa, que qualquer um que entre ali tem que fazer. Porque, ainda mais os 3 que estão jogando, porque não funciona. Se ele joga com 3 zagueiros, com 2 homens no meio de campo, atrás, com as linhas baixas, se tivesse compactado, zagueiros com velocidade, que adiantam as linhas, ok. Mas não deu certo, o Flamengo foi dominado, 2 homens no meio de campo, sem pegada. Eu acho que qualquer um que pegar ali agora vai modificar isso. A minha zaga do Flamengo seria o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Os mais criticados antigamente. Hein? O Fabrício Bruno é o zagueiro mais rápido que o Flamengo tem. Não, melhoraram demais. É o único que sai para correr atrás dos outros. Mas você viu o que o Djalminha falou? Aí vão mudar aqueles 2 lá no meio sem pegada. Teve isso também, né, Djalma? Não é mudar nomes, é mudar a entrega, né? Exatamente. A entrega do Gerson, a entrega do Thiago e de outros tantos ali. Mas né? assim... Porque não são os nomes. Vou tirar o Gerson. O meio de campo é o que controla o jogo. Isso. Pouca gente fica complicado. Sim. Porque os outros jogadores é completamente diferente quando joga o Everton e o Arrascaeta. Eles são jogadores de meio de campo. Tem essa... Você colocar Cebolinha e Gabigol, como foi nesse jogo, ou seja, eles até baixavam. Mas quando o Flamengo recuperava essa bola, eles não são jogadores que têm aquele toque de bola de meio-campista para sair rápido. Claro. Então, tem que ser mudado. Acho que isso tem que ser mudado. Do que arco, exatamente. Eles esperam que alguém seja arco ali no meio para acionar o Cebolinha, principalmente, a velocidade do Gabigol. O treinador agora, para essa partida da Copa do Brasil,
ele tem que botar na cabeça o seguinte, qual foi o último momento de sucesso do Flamengo? 2 zagueiros, um lateral que ataca, o outro que defende, apesar de que o lateral direito, quando foi campeão, passava todas, o Rodilindo passava que era um foguete pelo lado do campo. Agora inverteu, né? Tem um lado esquerdo. Que o Felipe ficava, né? Agora tem um lado esquerdo que passa como um foguete. E aí ele vai... Como é que funcionava? Era por que o Dorival falou pro volante? Aqui, filho, aquele do Santos me interessa, Thiago. Esse Thiago aqui que quer jogar de meia não me interessa. Eu quero aquele do Santos. Ele vai jogar de primeiro volante. Sim. Aí ele arrumou o time do Flamengo. Por quê? Porque tinha os 2 zagueiros e o primeiro volante para dar o bote. E tinha o João Gomes. Não tinha, o João Gomes que era aquele jogador que tinha rodinha na chuteira, ele corria para lá, corria para cá, e quando você percebia ele estava marcando. Ele perdia a bola, já estava dando bote no cara. Perdia a bola, alguém perdia a bola, ele voltava, ele estava na ponta, ele voltava no meio e já estava posicionado. É mais ou menos assim como alguns outros volantes. Eu acho que o André também faz isso no Fluminense. É um jogador que tem uma extrema capacidade de chegar e voltar na recomposição. Como o Danilo no Palmeiras, que tinha também isso. E outros jogadores que têm essa condição. Agora, o Flamengo tem que voltar a ter esse formato de jogo. 2 zagueiros, um lateral que passa, o outro que fica. 2 volantes, um para sair e outro para marcar, e o de saída não sai tanto, sai até só a meia-lua adversária, que é para ter condições de voltar até a linha do meio-campo para fazer uma cobertura, ou para correr atrás do cara que tem a bola. Porque o segundo volante, ele não precisa ir lá e dar um pontapé no cara que está com a bola. Ele só se posiciona aqui porque o cara vai ter que passar por ele. Então, só se posiciona. Então, o Flamengo o Gerson está completamente fora de tom no time do Flamengo porque ele está sem nenhuma instrução em campo. E você não pode ter jogador em campo que não tenha ilustração do que ele tem que fazer. O treinador não pode chegar para um jogador como o Djalminha e falar para ele, Djalminha, é o seguinte, você vai jogar daqui para... Não, pera um pouquinho, professor. Eu jogo daqui para lá. O Djalminha faz para ele. Como ele falou pro técnico lá do time dele na Espanha. O professor só vai botar ele ponta esquerda? O senhor tem certeza disso? Aí ele foi artilheiro na ponta esquerda, o cara falou, acho que eu vou trazer você por meio. Ele falou, agora não, deixa eu aqui, tô fazendo gol, entendeu? E tem coisas no futebol que você consegue se adaptar. E é o que precisa fazer o time do Flamengo. Adaptar o seu time novamente é uma condição vencedora. Dá para jogar com o Gabigol e com o Pedro? Dá. Desde que eles tenham o apoio dos meias. Mas não tem o Arrascaeta. Mas tem agora o Matheus França. Matheus França vai bem. Entendeu? Então, dá para melhorar o time do Flamengo. Tem o Gonçalves, que é driblador. Everton Ribeiro, não vamos esquecer que o Everton Ribeiro, assim, ele teve momentos ruins jogando e nunca foi barrado. Agora, no momento que ele estava bem, jogando bem, barraram ele. Se jogar o Thiago com o Gerson, o Everton com o Matheus, eu acho que tem condição, porque o Matheus tem vitalidade para voltar na composição de meio. Gabriel e Pedro? Gabriel e Pedro. Porque ainda não tenho... quando tiver bom, o Bruno Henrique joga, né? Ele tá voltando, né? Ele já tá liberado, o Bruno Henrique mas ainda ainda não tá 100%. Sim, mas ele sempre... Estava no banco. Ele sempre... E a torcida pediu o jogo inteiro, o Bruno Henrique. Sim. Desde que tomou o primeiro gol, a torcida ficou pedindo o Bruno Henrique. Ele bom joga. Mas hoje, Pedro e Gabigol. Então, reestabelece a realidade do time e monta uma estrutura que possa dar uma situação mínima para o Flamengo e que eles conheçam o estilo de jogo. Porque no Barata Voa... No Barata Voa não deu tanto que ele foi embora. O presidente está ali com o celular, acho que a gente está tentando falar com as mesmas pessoas. Responderam aí, presidente, que aqui está difícil. Eu estava tentando apurar uma informação aqui que eu tive aqui agora sobre a intimidade que o Mário Jorge tem com esses profissionais, né? Ele está lá no Sub-20, que como o Flamengo não tem aquela comissão fixa e tal, né? Então ele cuida lá dos meninos dele e foi chamado. Então ele teve hoje o primeiro contato com os caras. Aí eu estava até sugerindo aqui, estou imaginando, ele chega lá, né? Poxa, prazer para ele, né? Nossa, agora dirigir o Flamengo de cima mesmo, oh, meu Deus e tal. E jogo valendo, porque vale valendo, vale dinheiro, vale tudo e tal. Eu, sinceramente, não conheço, evidentemente, não sei como é que ele era, o temperamento. Eu chamaria o Felipe Luiz de lado, falaria assim, Felipe, você não vai jogar, que agora o Ayrton é titular. Mas como é que você montaria? Vamos ver aqui. Para pedir uma ideia. Não, pedir uma ideia. Não é botar o cara para pôr. Vem cá,
que não está funcionando aí? Por que o Gerson, o Thiago, tá faltando o Everton Ribeiro mesmo no meio, como diz o Djalma, no 4, tá jogando... Enfim, vamos bater um papo. Talvez até com todo mundo, que seria melhor ainda, com o grupo. E aí, gente, o que está acontecendo? O que é? Quem é que está à vontade? Porque eu acho que o Dorival, com toda a experiência dele, meio que fez isso, claro lógico. que fez. Lógico. Não, vamos mudar aqui, ó, o Arrascaeta estava jogando errado, agora faz o losango, faz não sei o quê. Cara, o Dorival fez. Eu acho que o Mário pode e deve fazer. Não, alguém vai ficar de fora. Agora, a história do Pascoal, o Bruno vai ser titular, não sei mais, cara. Porque como é que faz? Então agora são 3 atacantes lá, Gabigol, Pedro e Bruno. O Bruno bom. Cebolinha. O Bruno bom, eu não sei quem sai. Mas alguém sai. Alguém vai. Acho que 2 vão sair, né? Porque vai jogar um centroavante só. E o Cebolinha não vai ficar. Não vai jogar. Sim. Mas o Bruno bom, com todo respeito, todos eles que estão no Flamengo, quando fala com todo respeito, não tem. Sim. Assim, todos os jogadores estão lá. A gente achava que o Cebolinha também bom, ninguém ia jogar. Só que agora, eu acho que ele não ficou bom ainda, então não virou ele tá melhorando. O Bruno Henrique bom, com aquele pique de 30 metros, com a chegada que ele tem na área, com a subida de cabeça, com o lado que ele sai, que ele entra na área e a bola vem do outro lado para ele cabecear, gente, não tem. Ele foi o melhor jogador do Flamengo em 2019. Com certeza. Não tem igual. É muito difícil arrumar um jogador como o Bruno Henrique. Muito difícil. É muito difícil. É raro o jogador como o Bruno Henrique, que consegue fazer essa arrancada em diagonal pro cabeceio, pega a bola, vai para cima do adversário, não tem medo, jogador grande. É muito difícil ter jogador igual ele. A outra informação aqui eu não consegui, tá? Não conseguiu? Eu acho que é alguém que está intermediando. Acho que alguém que foi que eu estou tentando falar aqui, eu não vou dar o nome e tal, eu acho que o Braz pediu para esse empresário intermediar alguma negociação aí de técnico, né? Então eu estava dizendo, não me abandone, ele, não vou te abandonar, não sei o quê, mas eu estou querendo ver se ele está telefonando para quem. Segredo, é isso, eu estou querendo saber para quem ele anda ligando, se ele já ligou para esse. Ó, a gente vai voltar a falar desse Flamengo, quero só corrigir uma informação aqui, o Luiz Andrade, nosso membro online do clube, que está sempre com a gente aqui, meio bélico ele de vez em quando, mas ele está fazendo a correção, o jogo do Flamengo realmente é quinta-feira e não quarta, acho que eu falei que era amanhã, fora de casa contra o Maringá, na quinta-feira. Coloca aí pra gente, só para dar uma olhadinha naquela parcial de treinadores, opções para esse Flamengo. Eu já tô achando que tinha que estar o Galhardo aí no lugar do Tite nessa pesquisa, tá vendo? Já foi para 71, produção não me escuta. Mentira. Aí, JJ, 71%. Tudo nosso. E o Tite despencando, né? Que sobe um, cai o Tite ali, né? E o Tite caindo, o Dorival meio caiu que se também. mantendo. O Dorival assumiu a posição do Sampaoli, né? Assumiu. Estava em segundo lugar, o Dorival está em segundo lugar. Mas a diferença do Jorge Jesus para qualquer outro concorrente é um negócio... Não tem margem de erro ali, não tem aquela coisa de eleição. 2 para cima, 2 para baixo. Pode esquecer. Aí pode ter... Aí a diferença é muito grande, é substancial. 71% dos votos... Não resta dúvida que aquele time de 2019 deixou saudade, né? Porque realmente... Mas... Vai repetir, são os jogadores que até os próprios jogadores que estavam naquela época, 4 anos a mais, é outra história agora. O 71% a gente entende perfeitamente que o torcedor realmente tem essa esperança. E é o que justamente nesse momento o torcedor rubro-negro mais está desesperançoso com o que o time está jogando. Talvez fosse melhor. Pra votar. Tá bom, não, talvez fosse melhor, assim, pensando pelo lado da diretoria, se eu não consigo o Jesus, e isso aí tem uma boa representatividade, é melhor não chamar nenhum daqueles. Inventar um outro nome, o Galhardo da vida. Porque se eu tô com 70% querendo um cara, o outro é 13, o outro é 5, não sei o quê, trazer plano A, B ou C dentro. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo. Escreva nos comentários aí pra você quem deve ser o técnico ideal do Flamengo. Meu amigo, Jorge Jesus está disparado. A gente se vê no próximo vídeo.